Oi pessoal, tudo bem? Então a gente vai continuar nosso estudo do território brasileiro, hoje falando um pouquinho sobre os tipos de clima do Brasil e um pouquinho sobre as paisagens também, tá? Uma coisa acaba sendo consequência da outra. Vamos lá, vou tentar não me estender muito, que eu começo a fazer esses vídeos, eu me empolgo falando, quando eu vejo já tem quase meia hora de vídeo e não vai dar certo. Então vamos lá, tipos de clima. Gente, uma das coisas que a gente tem que aprender a diferenciar é que zona climática é diferente de tipos de clima. Tá? Então, às vezes a gente vê alguns mapas, né, de tipo climático, depois vê um mapa do tipos de clima e daí já não entende mais nada e faz uma confusão. Zona climática, a gente faz referência à quantidade de luz e calor recebido pelo Sol. Então, a gente tem aqui, ó, essa zona que está em vermelho, ela é uma zona que é bastante atingida pelo Sol. Então, a gente vai ter uma região normalmente quente. Tá? Vai ter outros fatores que vão influenciar, como a altitude, a massa de ar que recebe, enfim, tá? Se é mais próximo do continente, mais próximo dos oceanos, ou fica no centro do continente, enfim, tá? Mas na essência, essa região aqui, que tá bem entre os trópicos, né, e aqui em meio à linha do Equador, ela é chamada então de zona tropical ou intertropical, tá? Aqui nós temos então em laranja as zonas intermediárias, então é a zona chamada temperada. Então eu vou ter regiões com épocas, se for verão, por exemplo, eu vou receber muita iluminação e automaticamente muito calor, então eu vou sofrer mais, né, vão ser verões muito quentes. Em compensação, quando for inverno, eu vou receber menos iluminação e menos calor, tá? Então, nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente fica numa zona temperada. Então, o nosso inverno, 5:30 da tarde, às vezes já tá noite, né? Em compensação, quando é verão, às vezes é 8 e tanto da noite e ainda tem resquícios de sol no céu, tá? Então, isso acontece por quê? Em função da localização em que nós estamos, né? E como a Terra ela tem um grau de inclinação em relação ao Sol, a gente vai ter essa diferenciação. Tá? Nos extremos, então, a gente tem as zonas polares, né, que costumam ser zonas frias o ano todo, independente da estação do ano. Vai pesar mais aqui a questão da quantidade de iluminação mesmo, tá? Então, dependendo da região que eu estou, tanto no extremo norte quanto no extremo sul, quando é verão, por exemplo, eu vou ter dias contínuos, eu não chego a anoitecer nunca, né? Então é dia sempre. E no inverno, noite sempre, tá? Esse fenômeno, gente, já foi palco para alguns filmes, né? Algumas obras. Então eu sempre cito como exemplo aquele filme 30 Dias de Noite, né? Um filme de vampiros. Então é uma cidade lá do extremo norte, não me lembro qual cidade que era, que não passava 30 dias de noite intensa, então os vampiros saíam, enfim, tá? Um filme bem violento, por sinal. E tem um outro filme que também se passa lá no extremo norte, em uma cidade do Alasca, que se chama Insônia. Então é um detetive que ele vai para o Alasca fazer lá a investigação de um assassinato, e ele tem uma dificuldade muito grande para conseguir dormir. Então, porque ele não consegue escurecer o quarto de forma suficiente, então a história se desenrola nisso, né? Tá, pessoal, então são fenômenos bem importantes, né, que fazem parte aqui da vida das pessoas aqui na Terra. Bom, em relação aos tipos climáticos em si, nós temos, gente, diferentes autores que produzem esses mapas climáticos, de tipos de clima, tá? Então, assim, é importante que vocês saibam que às vezes vocês vão encontrar umas pequenas variações nos nomes ou então na extensão. Eu tava olhando, tem um tipo de... Esse tropical de altitude, por exemplo, tem alguns mapas que eles estendem o tropical de altitude por toda essa região para cá, tá? Mas isso vai variar, as variações são pequenas, a essência é essa aqui. Então a gente tem aqui o clima, o primeiro deles que a gente vai estudar, que é o clima equatorial. Tá? Como é que eu faço para assimilar? Como é que eu sei quando é um, quando é outro? A gente tem que achar formas de conseguir assimilar sempre. Clima equatorial associa com a linha do Equador. Tá? Então essa linha aqui em 0 é a linha do Equador. O clima equatorial ele é cortado pela linha do Equador, ele é toda essa região aqui que está em vermelho. Então as características, né, desse clima equatorial, tá? É uma região em que chove muito,
chove bastante todos os meses, é comum chover, tá? Como é uma região muito abastecida por rios, a gente tem aqui o rio Amazonas passando por essa região, que é um dos rios mais importantes do mundo, e uma sequência de vários outros rios, né? Então é uma região que tem o calor e tem uma grande quantidade de água. Isso faz o quê? Faz com que a região tenha uma grande evaporação. Então, o calor do sol, ele atinge aqui a superfície, ele faz com que essa água dos rios, a parte dessa água dos rios, então, evapore, e ela, então, retorne ao longo do dia na forma de chuva, tá? Então, essa junção de calor e grande quantidade de água possibilitou a formação, então, da floresta amazônica, que fica justamente nessa região aqui, tá? A temperatura média é bastante elevada, faz em média 26 graus, tá? Então, a média, a gente pega a temperatura mais alta e a mais baixa, né? E faz esse cálculo, então. Então, uma média de 26 graus é uma temperatura realmente bastante elevada, tá? E como eu falei, a precipitação, ela fica em torno de 2.800 milímetros por ano, que é uma precipitação muito grande. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, da região, então, da imensa floresta amazônica, cortada por vários rios, enfim, tá? E aqui eu quero trabalhar, então, rapidamente com vocês o climograma. Como é que se faz a leitura desse climograma? Ele me dá várias informações em uma única imagem. Então, eu tenho aqui torrezinhas em azul e tenho uma linha em vermelho. As torres em azul, gente, elas representam a quantidade de chuvas. Então, se vocês observarem aqui embaixo, ó, eu tenho as iniciais de todos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí eu tenho as torrezinhas que eu vou sempre analisar por essa coluna aqui da esquerda, que está me dando quanto de milímetro choveu. Então, eu vou olhar ali, o mês de janeiro. Mês de janeiro eu vou olhar aqui, mais ou menos uns 350 milímetros. Mês de fevereiro, eu vou olhar lá, choveu uns 440 milímetros mais ou menos, entenderam? Então eu vou olhando cada um dos meses, quanto maior, mais alta essa minha torrezinha, maior a quantidade de chuvas, tá? Então se eu perguntar para vocês, qual foi o mês que mais choveu em Manaus? Tá? Então eu vou olhar, a coluna mais alta é a do mês de março. Choveu lá 470 milímetros mais ou menos. Tá? Qual foi o mês que menos choveu? Eu vou pegar a torrezinha mais baixa, que é essa aqui, ó, o mês de agosto. Tá? Choveu ali uns 240, né? 250 milímetros, certo? E aí a outra linha que eu vou olhar é essa linha aqui da temperatura. Então, quanto mais alta a temperatura, quanto mais alto é essa minha linha, eu vou olhar aqui, ó, a temperatura em graus, né? Então, eu vou ver aqui, o pico mais alto, ele tá aqui, ó, mais ou menos 30 graus. A parte mais baixa, ela tá justamente aqui, ó, que vai dar uns 25 graus, tá? Então, eu vou olhar cada um dos meses, vou ver aonde que ela aponta, vou olhar lá para o lado e vou ver qual foi a temperatura média, certo? Então, aqui a gente vê que não teve nenhum mês que deixou de chover. Todos os meses acabou chovendo, tá? Bom, outro tipo de clima que a gente vai trabalhar hoje é o clima tropical. O tropical, gente, também chamado de tropical continental. É esse aqui em laranja, tá? Também abrange uma boa parte, bastante significativa, parte do território brasileiro. Então, características desse clima tropical, então. Também tem elevada temperatura, né? Em geral, fica ali em torno dos 28 graus no território, em média. Eles têm um verão bastante chuvoso e um inverno mais seco, um inverno com menos chuvas, tá? Então, a gente também tem regiões de florestas. Muitas dessas florestas de matas, né? Elas foram destruídas em função da ocupação humana. Então, as pessoas tiraram, né, a mata existente para construir casas, fazer as cidades, né? Enfim, tá?
Analisando o climograma aqui, a gente tem, ó, Cuiabá, né, no Mato Grosso, como um exemplo. Olha ali o que eu falei, ó. Mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, mês de dezembro, meses bastante chuvosos, né, com mais chuva. E os meses de inverno com menos chuva. Julho e agosto foram meses que praticamente, ó, nem choveu. Choveu bem pouquinho, tá? E a linha vermelha nos indica a temperatura. Então, no verão, ultrapassa lá os 27, 28 graus, né? A média mais alta. E no inverno, então, a gente tem ali uma temperatura média de 18 graus, por aí, né? No mês de... Entre junho e julho foi a época mais fria em Cuiabá, no ano que foi feito esse climograma aqui, tá? Bom, o próximo tipo de clima, então, é o tropical de altitude. O tropical de altitude, gente, é esse aqui, ó. Essa região aqui. A maior parte dela fica dentro do estado de São Paulo, tá? Mas eu tenho ocorrência do tropical de altitude, ele também tem em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, tá? Então, as características do tropical de altitude. O próprio nome já diz, ele é uma região mais alta. Consequentemente, eu vou ter uma região com menos calor, não vai ser uma região tão quente, né? Quanto maior a minha altitude, quanto mais elevado eu estiver em relação ao nível do mar, automaticamente menos temperatura eu tenho, tá? Então, aqui o climograma do tropical de altitude. Observem que também tem verões chuvosos e invernos mais secos, tá? Então, observem aqui o mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de dezembro, bastante chuvoso. E aqui embaixo, então, a gente tem os meses menos chuvosos. Essa linha da temperatura aqui está representada em verde. Então, observem, né, no inverno ela dá uma caída bem significativa na temperatura, fica abaixo dos 14 graus, tá? Mas os verões também não costumam ser muito quentes, né? A gente tem ali uma temperatura máxima que não chega aos 22 graus, certo? Bom, depois a gente vai trabalhar então com o tropical litorâneo. O tropical litorâneo, gente, também vocês podem encontrar como tropical úmido, tá? Então é essa faixa de terra aqui, ó, grudadinha no nosso litoral aqui, tá? Essa região que tá em verde. Então, vocês vejam que ela vai do nordeste até a região sudeste, tá? Então, eu tenho imagens aqui do nosso tropical litorâneo. É uma região, então, que eu tenho uma boa ocorrência de chuvas também. Eu vou ter uma vegetação bem significativa também nessa região, tá? A questão das chuvas vai variar bastante, tá? No Nordeste eu tenho muita chuva no inverno. Então lá pro Nordeste chove bastante no inverno, mas no Sudeste já chove mais no verão. Então vai depender alguns outros fatores para determinar o regime de chuvas, tá? Mas eu tenho chuvas ocorrendo independente da época. É uma região que também é bem abastecida de chuvas, tá? Por isso que eu tenho também a presença de vegetação nessa região. Em geral, a gente tem então temperaturas mais quentes durante o ano todo, né? Então, pessoal, por exemplo, que faz aí passeios, né, para a região Nordeste ou mesmo para a região Sudeste, tu consegue ir para a praia durante todo o ano. Diferente de quem é aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que se tu vai pra praia no inverno, tu vai pra passar raiva, né? Porque é muito frio. Aqui no Rio Grande do Sul é de chorar, né? Porque além da água ser escura, tem aquele ventinho horroroso que vem areia fina, e enfim, tá? Bom, aqui então eu tenho um climograma, né? Representando então o clima tropical úmido. Aquilo que eu falei, ó, a época de inverno bem chuvosa, né? Então eu tenho aqui a época de maio, junho, bem chuvoso, a época de dezembro também chuvosa, tá? E depois janeiro, fevereiro não tão chuvoso, outubro também é pouco chuvoso, enfim. Depois, gente, a gente vai para uma região chamada de
o clima tropical semiárido, que é essa região aqui, ó, que tá em amarelo, tá? Essa região ela fica lá no Nordeste e é uma região pouco abastecida de chuvas. Então, as temperaturas são muito elevadas, tem pouca chuva, né? Ali chega a chover menos do que 500 milímetros. Lembra que eu falei para vocês, na região equatorial chove 2.800 milímetros. Aqui chove menos de 500. Então, realmente é uma região bastante seca. E isso vai ocasionar uma paisagem muito característica, tá? Então, é uma vegetação mais rasteira. A gente já tem uma presença, por exemplo, de cactos, né? Que são árvores, são plantas adaptadas a pouca água, porque elas conseguem armazenar a água que elas necessitam para a época de seca. É uma paisagem, então, que a gente já tem galhos mais retorcidos, esbranquiçados, né? A terra mais seca. Tem muito filme que fala da região nordeste do Brasil que retrata justamente essa paisagem, tá? E aqui, ó, um climograma para vocês visualizarem o que seria, né, o regime de chuvas, tá? Então, isso aqui é uma cidade da Paraíba. E aí, o que eu tenho aqui, ó? Fevereiro, choveu ali 25 milímetros. Março choveu um pouquinho mais. Abril foi o mês que mais choveu. E depois já voltou a não chover. Mês de outubro, nem choveu, tá? Então, é uma região bem problemática. Em compensação, a temperatura lá em cima, ó. As médias, né, dos meses mais altos, 30 graus, nos meses mais baixos, 25 graus. Então, realmente é uma região bem complicada em função da falta de água, tá? E para a gente finalizar, então, o clima da região sul aqui do Brasil abrange um pouquinho aqui do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, além dos estados do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que é o clima, então, subtropical. Características do clima subtropical, então, nós temos as 4 estações do ano bem definidas. A gente tem um inverno muito rigoroso, em regra, temos um verão também muito quente, e nós temos ali as estações intermediárias, que é o outono e a primavera, que a gente também percebe quando é outono e quando é primavera, tá? A gente não tem, assim, né, como outros estados que não percebem. Aqui a gente sabe quando cada uma das estações está acontecendo, tá? A paisagem também, esses tipos de árvores aqui, elas são bem características, elas são próprias, então, para receber neve, né? Então, as folhas delas, elas são próprias para, se cair a neve consegue passar por entre os galhos sem pesar e prejudicar a vegetação, tá? E aqui, então, a gente tem um climograma da cidade de Curitiba, onde a gente percebe, então, que é uma região bem abastecida de chuvas. Os locais, né, que são presentes ali, o clima subtropical, a gente vai ter a presença de chuvas ao longo de todo o ano, alguns meses mais chuvosos, outros menos, mas chove bastante, chove regularmente. Tá? Aqui em Curitiba a gente percebe que os meses de verão são os mais chuvosos, né? Aqui janeiro e dezembro como os mais chuvosos, mas chuvas constantes ao longo de todo o ano. E aqui a linha vermelha a gente percebe a diferença, né, na precipitação. Então, precipitação não, gente, desculpa, precipitação é da chuva. A gente vê uma diferença, então, na temperatura, os meses de verão mais quentes e os meses de inverno, então, com uma queda mais brusca, né, ali ficando nos 13, 14, 13, 12, 13 graus, tá? Bom, em relação, então, aos climas do Brasil, essencialmente seria isso. A gente não está se aprofundando muito no assunto, né? A gente está vendo alguns poucos tópicos, mas para vocês terem essa noção, então, de como esse nosso grande Brasil, ele tem grandes variações climáticas e automaticamente também em razão da modificar a nossa paisagem também, tá? Acompanhem que nós teremos mais um vídeo ainda falando sobre o território brasileiro, onde eu vou procurar falar um pouquinho sobre os fusos horários, tá bom? Então, encontro vocês no próximo vídeo. Beijo, pessoal!